Meus caros amigos, uma pergunta que me fazem algumas vezes é a seguinte, né? Se Deus criou o mundo, então quem é que criou Deus? Bem, o que a igreja nos ensina é que ninguém criou Deus. Deus é incriado, ou seja, Deus sempre existiu. Né? Quando Deus se manifestou a Moisés, lá naquela sarça ardente que Moisés viu, lá está escrito lá no Gênesis 3,15, né? Moisés viu aquela espécie de uma sarça ardente, uma árvore que queimava, mas que nunca se consumia. Né? Era um jeito que Deus, né, se revelou para Moisés. Né? E quando Moisés quis saber o nome dele, porque Deus encaminhava Moisés lá para o Egito, para libertar o povo do Egito, Moisés perguntou, mas qual é o nome do Senhor? Porque os egípcios tinham muitos deuses, né? O boi Apis, a deusa isso, a deusa aquilo. Qual é o nome do Senhor? Qual é o Deus, o nome desse meu Deus que está me encaminhando lá? Então Deus disse para Moisés, eu sou aquele que sou. Ou seja, eu sou aquele que existo. Essa expressão em hebraico quer dizer Yahvé. E assim, é tão sagrado para os judeus esse nome que eles nem pronunciam o nome Yahvé, eles falam Adonai, né? Meu Senhor, para não ter que pronunciar o nome de Deus. Mas Deus disse para Moisés, eu sou aquele que sou. Ou seja, aquele que existe. Eu não dependo de ninguém para existir. Eu sou incontingente. Nós somos contingentes, quer dizer assim, nós existimos, mas poderíamos não existir. Se os nossos pais não se casassem, não se unissem um dia, nós não existiríamos. Deus não. Deus não precisa de pai nem de mãe, Deus sempre existiu. Não é? Alguém pergunta, mas como pode? Não teve um Deus que criou Deus? Não, se houvesse um Deus que criou um Deus, teria que ter um outro Deus que criou Deus, outro Deus que criou, não ia acabar nunca. Exatamente, a característica de Deus é exatamente essa. Deus sempre existiu. Não teve princípio e não tem fim. E Deus, ele não está sujeito ao tempo como nós. Nós temos passado, presente e futuro. Para Deus, não. Para Deus só existe o presente. Deus é um instante que não passa, dizia um teólogo, Karl Rahner. Deus é um instante que não passa. Né? Tudo que já aconteceu na nossa história, tudo que está acontecendo hoje, tudo que vai acontecer até o final dos tempos, né? Para Deus é presente. Os papos físicos hoje dizem que o tempo começou a existir no Big Bang, naquele ponto que começou, dali surgir todo o universo, né? Algo espetacular, né? Que os cientistas hoje se debruçam em cima dele para explicar, inclusive foi descoberto por um padre católico, jesuíta, né? Um padre belga, Georges Lemaitre. Né? O tempo começou ali, e o tempo vai acabar, a realidade do tempo vai terminar quando Jesus voltar. E nós já estaremos então na eternidade de Deus, ou seja, que não tem princípio e não tem fim. Você fala assim para mim, mas não dá para entender isso, um ser que não foi criado por ninguém, um ser que não dá para entender mesmo não, mas Deus é assim mesmo. Deus a gente não compreende. Se a gente compreendesse Deus, disse Santo Agostinho, ele não seria Deus. Porque o Deus verdadeiro não cabe na nossa cabeça. Então não se angustie de você não compreender Deus. Se você não compreende Deus, é porque você acredita no próprio Deus verdadeiro. Né? Se ele coubesse na nossa cabeça, seria um Deus falso, não seria o Deus verdadeiro. Por isso que Santo Agostinho diz, não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Né? Isso é que é importante. Então, ninguém criou Deus, Deus sempre existiu. Essa é a maravilha de Deus. E tudo que existe fora do nada, inclusive os demônios, foram criados por Deus. Né? Só que foram criados bons, mas eles, por própria culpa, se tornaram maus. Tudo que existe fora do nada foi criado por Deus. Né? O céu e a terra proclamam a vossa glória. Né? Nós rezamos na liturgia. Tudo que criastes proclama o vosso louvor.